Toda honra, toda majestade, toda glorificação seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus da Bíblia. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra hoje que fica em Mateus capítulo de número 13, verso 24. Mas antes, irmão, no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso 25, lembrando que quando eu falo irmão tanto para irmão, homem, quanto para irmã. Aqui estou fazendo esse vídeo para todos nós aqui que estamos assistindo esse vídeo, estamos nos alimentando com a palavra de Deus. Então, quando eu falo irmão, eu não estou querendo me direcionar somente a homens, estou falando tanto para homens quanto para mulheres. Lá em João, capítulo 16, verso 25, diz assim, essas palavras vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então Jesus, ele falava por meio de figuras, por meio de comparações. Figuras eram usadas para fazerem comparações. E a palavra que eu disse para você, que vai ser compartilhada hoje, fica em Mateus capítulo 13, 24. Olha o que diz o título. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo, o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Aí esse homem diz assim, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmão, Jesus falou sobre essa parábola, perdão porque eu estou meio gripado. Jesus falou sobre essa parábola do joio. Os discípulos não entenderam muito bem. E chegando ali, em certo lugar, eles quiseram saber sobre aquela parábola. Pulando lá para o versículo 36, Mateus 13, versículo 36, pula do versículo 24 para o 36, fala sobre a explicação da parábola do joio. Não precisa aqui de eu ficar fazendo malabarismo com a palavra de Deus, porque a pregação Jesus ele já falou sobre a parábola e agora ele vai dar a explicação. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Aí Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quer dizer, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos, Jesus disse aqui, são os filhos do maligno. Irmãos, uma coisa eu aprendo com essa palavra. Eu aprendo o seguinte, no mundo há muitos cristãos. O joio, ele se parece com o trigo, mas ele não é trigo. Talvez você pense dessa forma, vou esperar esse carro passar. Talvez você pense dessa forma assim, o seguinte, nossa, quantas pessoas, crentes, cristãos, talvez você veja a pessoa pelo lado de fora, mas Deus ele conhece o nosso lado de dentro. Deus ele conhece os nossos pensamentos. Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece tudo.
O joio, ele se parece com o trigo, mas ele não é trigo. Talvez você olhe para uma pessoa, talvez pelo tom de voz, talvez porque ela é eloquente, conhece ele de Gênesis e Apocalipse, talvez você fala, nossa, como essa pessoa é crente, como essa pessoa é um servo de Deus. Mas Jesus, ele nos orientou acerca disso. Ele nos disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Como Jesus, ele mesmo diz aqui, ó, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quando o verdadeiro crente ele produz fruto, o joio ele aparece, inevitavelmente ele aparece. Não adianta eu ter roupa de crente, falar como crente, não adianta eu pregar como crente, mas eu não ter uma vida digna, uma vida de respeito, uma vida de caráter. Como diz lá em Gálatas, capítulo 5, os frutos do Espírito Santo, a alegria, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Se eu não tiver esses adjetivos na minha vida, provavelmente eu vou ser um crente enganado no meu próprio pensamento. Porque a Bíblia diz que Tiago fala que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é semelhante a um homem que foi no espelho, se olhou e daqui a pouco voltou e olhou de novo. Então, meus irmãos, é o seguinte, o joio ele se parece com o trigo, mas ele não é trigo. Então, muitas das vezes, nós queremos lutar de forma carnal. Nossa, aquela pessoa ali tem que sair da igreja. Aquela pessoa ali, ela não é um crente verdadeiro. Aquela pessoa ali, ela está se fazendo de crente. Aqui diz na palavra, ó, que os homens ali, eles perguntam para aquele dono daquele campo ali, ó, o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Olha o que o Senhor diz, ó, o homem lá, ó. Deixai-os crescer juntos, versículo 30, até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O celeiro é o céu, a fornalha acesa é o inferno, como diz aqui na parábola. Lá no versículo 42, a fornalha acesa é o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então tem muitos que estão usando de engano na presença de Deus. Você vê a pessoa pregando, parece que é de Deus. Você vê a pessoa falando de Deus, ela parece que é de Deus. E você muitas vezes quer fazer justiça com as próprias mãos, você quer tirar aquela pessoa da igreja, mas aqui o Senhor está falando, deixar isso crescer junto. Porque se você faz algo e escandaliza a obra de Deus, automaticamente aquela pessoa que é fraca na fé, ela também vai sair junto. Quantos não já se desviaram da presença de Deus até hoje por causa de escândalos? Mas aqui o homem está falando, deixa eles crescer junto. Na época da colheita, que vai ser na consumação dos séculos, os anjos do Senhor virão e farão a colheita. E pegarão ali os feixes, cortarão os feixes dos trigos e colocarão no celeiro de Deus, que é o céu, e cortarão também o joio e lançarão na fornalha acesa. A palavra de Deus aqui, ó, em Apocalipse, capítulo de número 14, olha aqui, ó, vou ler para você. Olha o que diz Apocalipse 14, verso de número 14. Ó. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre uma nuvem, um semelhante a um filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que estava assentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse 14, verso 14. Então, a ceifa, ela vai acontecer. Queira o Satanás ou não, queira os seus demônios ou não, a ceifa, ela vai acontecer na consumação dos séculos. Então, você não pode ser deixado levar por palavras motivacionais somente. Os discípulos no passado, eles pregavam arrependimento. Eles pregavam que as pessoas tinham que se arrepender para ter uma vida santa na presença de Deus, para que quando o Senhor Jesus Cristo viesse, pudesse resgatá-las. Mas hoje o que vemos nas igrejas são palavras motivacionais. São pessoas querendo levantar o ego das pessoas. E o pecado, muitas das vezes, ele fica em oculto. Então é o joio no meio do trigo. Paulo ele já dizia sobre isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz o seguinte, através do Espírito Santo, que não é de se admirar que Satanás ele se transforme em anjo de luz. Assim também
são os seus ministros, que se transfiguram em ministros de justiça. Então não é porque eu falo de Deus, não é porque eu falo do Senhor Jesus Cristo, que eu sou verdadeiramente um servo de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é servo de Deus, a verdadeira religião é alimentar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e viver-se incontaminado desse mundo. Não é só porque eu falo que eu sou crente que quer dizer que eu sou crente. Então é o joio que está crescendo no meio do trigo. Mas é necessário que o joio cresça no meio do trigo. Porque quem vai fazer a verdadeira justiça não vai ser eu, não vai ser você. Vai ser Deus. Talvez você vê as pessoas enganando as outras. Talvez você vê as pessoas sendo mais estelionatário do que um pastor. É como Jesus falou, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, mas o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Então quer dizer, há muitos no nosso meio que estão enganando. Mas a Deus ninguém engana. Então, as pessoas você vai proibir? Não, não proíbe não. Porque certa vez João falou o seguinte: Senhor, nós proibimos um homem ali porque ele estava expulsando demônio em teu nome. Jesus falou, não proibais, porque quem não é a nosso favor é por nós. Não é porque uma pessoa é usada com dons que quer dizer que aquela pessoa ela seja de Deus. Porque a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. E o dom ele é dado para benefício da igreja. Mas aquela mesma pessoa que é usada com o dom para lhe fazer com que pessoas se convertam a Deus, no grande dia, se ela estiver fazendo coisas, se ela estiver induzindo pessoas ao erro, Jesus falará para ela falará para Jesus, ó, Jesus, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermo, eu fiz isso, eu profetizei. Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Tem pessoas que são usadíssimas por Deus, mas que Deus não conhece elas. Porque o dom ele é dado para benefício da igreja, não é para si próprio. O dom nunca foi dado ao homem para benefício próprio. Então quer dizer, lá em 1 Coríntios 13 fala sobre o dom do amor, que o maior dom é o dom do amor. Por que ninguém hoje está à procura do dom do amor? Porque quase ninguém vê. Muitas pessoas estão atrás de dom de línguas. Inclusive, muitas pessoas acham que um crente só é batizado se ele fala em línguas. E a palavra diz, lá mesmo lá em 1 Coríntios, que nem todos falam em línguas estranhas. Nem todos. Nem todos têm o dom de curar, nem todos têm o dom de profetizar. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de dom. É um dom, falar em línguas é um dom. Não é só se eu falar em línguas que eu sou batizado com o Espírito Santo. Então, o engano tem entrado no nosso meio há muito tempo. É como eu disse uma certa vez na igreja. Antes o diabo ele vinha e fazia o quê? Ele pegava uma pessoa, tirava da igreja e levava para o mundo. Hoje não. Hoje ele usa uma pessoa que é da igreja, traz o mundo para dentro da igreja e contamina o máximo de pessoas possível. Você olha para aquela igreja até acha que aquela igreja é de Cristo. Mas no fundo, ela só tem um emblema falando sobre Deus, ela fala sobre Deus, mas ela não vive de acordo com a vontade de Deus. É como a palavra de Deus diz lá em Isaías. O boi conhece, Isaías capítulo 1, o boi conhece o seu possuidor, e é jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não me conhece, o meu povo não me entende. Tem gente que até procura saber da justiça de Deus, como um povo que pratica a justiça, mas é um povo desobediente, é um povo que fala de Deus, mas se você pregar sobre arrependimento, eles não querem saber. Hoje em dia os púlpitos viram mais palco de artistas, virou mais um palco de atrações. Por quê? Porque na verdade as pessoas hoje, a mente das pessoas estão corrompidas. Corrupção não é só o político que é corrupto, o policial corrupto. Não, a corrupção hoje está na mente do homem. Está na mente do homem. E o diabo ele descobriu essa fórmula. Ele descobriu que o crente ele pode ser desviado dentro da igreja. Não precisa tirar ele dentro da igreja para desviar ele. Ele pode ser desviado dentro da igreja. E assim tem confundido a cabeça de muitas pessoas hoje. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, preste atenção nos frutos daquele que se diz seu pastor. Preste atenção nos frutos daqueles que se dizem verdadeiramente homens de Deus. Porque hoje está difícil de congregar. Por quê? Porque hoje o pastor tem 2 esposas, já foi casado 2 vezes, 3 vezes. Tem membros que dá mais testemunho do que o próprio pastor da igreja dela. Então está errado, está invertido a situação. Tem membro que leva uma vida mais correta diante de Deus do que o próprio pastor. E está errado isso. Então,
Essa palavra que eu gostaria de deixar. Nunca abandone a Deus por causa de terceiros, por causa de escândalos de pessoas, porque o homem é falho, o homem é errante, o homem, ele faz coisas, quando você menos espera, faz coisas abomináveis aos olhos de Deus. E se você estiver firmado no homem, no joio, você provavelmente vai cair. Você é trigo. Você tem que ser diferente aonde você está. Você tem que ser uma pessoa diferenciada. Porque você é trigo. E Deus, ele quer te usar muito aonde você está. Deus, ele quer te usar de uma forma extraordinária. Então, irmãos, é necessário que o trigo ele cresça no meio do joio. Porque o joio são essas pessoas que se dizem que fazem a vontade de Deus, pregam bonito, falam bonito, até vestem roupas bonitas, roupas de crente, mas quem tem o discernimento do Espírito Santo, olha e vê e sabe que aquela pessoa verdadeiramente não serve a Deus, que ela está ali por algum interesse. Hoje, moda é música gospel, tudo que é gospel é moda. Jesus nunca falou sobre evangélico, Jesus ele nunca falou sobre isso. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia, não foram chamados de evangélicos, foram chamados de cristãos, nem de crentes foram. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia diz que até o diabo é crente, até ele crê que teme e treme diante da presença de Deus. Mas cristão é diferente. Cristão é aquele que produz fruto. Cristão é trigo. Cristão não se corrompe. Cristão, ele é um cristão genuíno, por dentro e por fora. Aonde ele chega, ele faz a diferença. Aonde ele chega, as pessoas percebem pelas suas atitudes. Aquele dali é um servo de Deus. Aquela dali é uma serva de Deus, por quê? Porque os frutos demonstram isso. Então, de nada adianta eu conhecer, eu ter vários cursos, pós-graduações, doutorado de teologia. Nada importa. Eu posso ser um bandido, eu posso ser um prostituto e ainda assim conhecer a palavra de Deus. Mas aquilo que eu vivo é que vai fazer com que eu seja identificado como um verdadeiro cristão. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha aí um dia abençoado onde quer que você esteja. Saiba que você é que você é trigo e você é muito especial para Deus. E no dia da colheita, quando os anjos vierem dos céus para fazer a colheita, saiba que existe um lugar lindo e maravilhoso preparado para todos nós, onde nós iremos morar. Então faça a vontade de Deus, não importa se você está no meio do joio, não importa. Talvez você esteja sendo criticado, talvez você esteja sendo caluniado, talvez você até tenha pensamentos bons, pensamentos acerca de mudança dentro da sua igreja que está errado e você vê que está errado, mas o pastor nunca concorda com você. Talvez o obreiro nunca concorde com você, sabe por quê? Não é porque você está errado, é porque as suas obras são de luz e as obras deles são de trevas. Então não vai combinar, não vai bater, não vai dar certo. Porque você é trigo, você não é joio, você é trigo. Talvez você está brilhando tanto aonde você está que você tem incomodado as pessoas, porque você é o trigo que está no meio do joio. E esse joio que está ali participando também, ele vai ser retirado, infelizmente. Se ele não se converter, porque para todos e para tudo há uma chance. Há a chance de se arrepender e de se converter, de fazer uma conversão. Fazer uma conversão é você estar indo por um caminho e você vê que você está errado e você faz a volta e volta para trás e volta novamente. Você volta a fazer aquilo que é agradável diante dos olhos do Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você assistiu esse vídeo e se sentir tocado, compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus. Que essa palavra chegue ao máximo de número de pessoas possíveis. Porque, na verdade, a palavra quem toca é o Espírito Santo de Deus. O homem não pode nada, mas Deus ele pode tudo. Amém? Em nome de Jesus eu deixo essa palavra. Louvado seja Deus.